Bom, pessoal, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Café com Conhecimento. Dessa vez, nosso tema será inteligência emocional, com a doutora Tatiana de la Torres. A gente contou com a participação expressiva, mais uma vez, nessa quarta edição. Já tomamos nota aqui de algumas sugestões que a gente achou interessante para alguns eventos do ano que vem, que a gente pretende fazer. Essa será a última edição desse ano. Tá? E a gente recebeu algumas sugestões, como, por exemplo, controle de finanças, advocacia digital, o desafio da inovação do serviço público, comunicação não violenta. Com relação a essa comunicação não violenta, o tema de extrema importância, a gente abordou isso na última palestra. A Nathalie participou aqui, apesar de não ser o tema principal, mas foi tangenciado. Mas já tomamos nota aqui para começar os eventos do ano que vem com alguns desses temas aqui. Tá? Vou passar aqui a palavra para o Dr. Rafael Camparra, chefe de gabinete da PGF, que vai dar início ao evento. Senhoras e senhores, bom dia. Um dos grandes desafios da atualidade, no segmento de gestão do trabalho, diz respeito às profissões do futuro. Quais são as habilidades esperadas do profissional no período pós-moderno? Essa é a grande questão. Especialistas indicam algumas características que serão muito relevantes para os profissionais nos próximos anos. São elas, em especial, adaptabilidade a mudanças, gestão de conflitos, capacidade de relacionamentos interpessoais, familiaridade com ferramentas da tecnologia e, em especial, o nosso tema de hoje, inteligência emocional. E exatamente para falar sobre inteligência emocional, eu chamo ao palco a palestrante de hoje, doutora Tatiana de la Torres. Doutora Tatiana, procuradora federal, em exercício na Coordenação Geral de Cobranças e Recuperação de Créditos, com notável conhecimento na área, vai nos passar um pouco do seu conhecimento. Doutora Tatiana, obrigada pela disponibilidade de aceitar o nosso convite e, por favor, nos brinde com o seu conhecimento. Bom, pessoal, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui. E eu já vou passar logo para o tema da palestra, para a gente conseguir absorver o máximo de informação. E eu tenho certeza que hoje é o primeiro dia de um futuro brilhante, maravilhoso para todos nós aqui que estamos presentes, as pessoas que estão assistindo, porque eu vou trazer muita ferramenta e muita informação para que a gente consiga colocar em prática toda essa inteligência emocional que todos nós temos. Às vezes não sabemos utilizar, né? Então, com essa palestra, eu acredito que vamos sair daqui sabendo utilizar e utilizar muito bem. Para começar, eu trouxe duas frases que eu acho muito interessantes. A primeira é do livro do Pequeno Príncipe, um livro muito interessante e fala muito por trás das palavras, né? E essa frase diz o seguinte: é com o coração que se vê corretamente, o essencial é invisível aos olhos. Quando ele fala coração, no final a gente vai compreender que ele quis dizer, na verdade, com a emoção. Quando a gente fala em emoção, a gente pensa em coração. Mas, na verdade, a gente está falando do nosso cérebro, de determinada área do nosso cérebro, mais especificamente a nossa mente. A gente vai chegar lá até o final. E com essas ferramentas que eu quero passar para vocês, eu coloquei aqui uma frase que a inteligência emocional é para que você possa viver o melhor do seu potencial. Então, potencial todos nós temos, só precisamos saber utilizar. Ok, para começar a palestra, eu trouxe um exemplo aqui que eu retirei do livro do Daniel Goleman. Ele é considerado o pai da inteligência emocional. E ele trouxe esse exemplo no livro dele, e é bem elucidativo para a gente começar a compreender um pouquinho sobre a inteligência emocional. Foi um acidente que aconteceu em Louisiana, nos Estados Unidos, com a família Chauncey. E o que aconteceu? Essa família, ela estava viajando de trem, e ao passar em cima de uma ponte, houve um acidente, uma barca bateu nessa ponte.
E quando o trem estava passando por cima da ponte, ele descarrilhou e caiu dentro da água. E agora imagina a situação, todo mundo ali desesperado. Ah, sim, e antes do trem cair, só para explicar, essa família era composta pelo pai, pela mãe e por uma filha que tinha uma paralisia cerebral. Então, ela andava de cadeira de rodas, né, tinha alguns problemas. E a família estava viajando. A barca bateu nessa ponte, o trem descarrilhou e caiu dentro da água. E quando a família caiu e tudo, comecem a imaginar o desespero das pessoas, né? Se você está dentro de um trem que cai numa água, a água começa a entrar, o trem começa a afundar. Já é difícil pensar em se salvar, tirar o cinto, sair da água, aquele desespero. E várias pessoas ao mesmo tempo se coloquem no lugar dos pais dessa menina. Mas eu tenho certeza que eles não precisaram nem se falar. Eles simplesmente olharam um para o outro e começaram a empenhar todos os esforços para conseguir tirar a filha da cadeira de roda. E naquela confusão desesperadora, finalmente eles conseguiram tirar a menina da cadeira de roda e conseguiram passar a filha para a equipe de resgate. Nesse momento, o vagão encheu de água, o trem afundou, os pais morreram, infelizmente, é um caso real, mas a filha conseguiu se salvar, a equipe de resgate salvou. E por que eu trouxe esse exemplo aqui para vocês? Para a gente conseguir entender um pouquinho do comportamento humano, né? Por que os pais tomaram essa decisão nesse momento? E aí, alguns estudiosos, cientistas, começaram a se perguntar exatamente isso. O que faz o ser humano tomar determinada atitude no lugar de outra? Por que eles resolveram salvar a filha no lugar de se salvar? E aí chegaram a uma conclusão aparentemente simples. O ser humano ele tem necessidade de que o gene dele permaneça, né? A perpetuação da própria espécie. Então, é claro que, naquele momento, como a filha seria aquela que iria perpetuar a espécie, os pais optaram por salvar a filha. Mas vamos pensar um pouquinho, racionalmente. Essa filha tinha paralisia cerebral, estava sentada numa cadeira de rodas, muito provavelmente não conseguiria se relacionar com ninguém, e o gene daquela família iria acabar. Por quê? Porque a filha não conseguiria perpetuar a espécie. Mas se os pais tivessem optado por deixar a filha morrer e se salvar, o que teria sido muito mais fácil, já que eles não precisariam tirar a menina da cadeira de roda e tudo, eles poderiam ter vários outros filhos, sem qualquer problema, que se relacionariam e perpetuariam o gene daquela família e a espécie humana de uma forma muito mais viável. Mas eles não fizeram isso. O que nos leva a crer que a inteligência racional é muito diferente da inteligência emocional. E, por isso, nós temos determinados comportamentos. Então, essa palestra vem tentar explicar para a gente um pouquinho a respeito dessa consciência da inteligência emocional e racional, para que a gente consiga compreender um pouco mais das nossas atitudes, porque que tomamos determinadas posições no lugar de outras. Eu já assisti algumas palestras desse tema e eu sempre falo que muita gente vai para essa necessidade de um pensamento positivo, vamos lá, isso mesmo. Não é essa a minha intenção. Por isso, eu dividi essa palestra em 3 pontos. O primeiro é sobre neurociência. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho do nosso cérebro, como é que ele funciona, para, a partir daí, a gente conseguir colocar as ferramentas da inteligência emocional em prática, já que a gente vai entender um pouco mais de como a nossa cabeça funciona. E, depois das ferramentas, eu vou passar para a última parte da palestra, e vou falar um pouquinho de física quântica, porque ela reforça tudo que eu já vou ter dito até então, e ela acaba com toda a dúvida de que nós teremos um futuro mais do que brilhante, muito mais do que o que a gente pode imaginar. Então, se hoje a gente acha que a gente almeja algo, no final dessa palestra, principalmente depois aqui da física quântica, a gente vai ter certeza de que o nosso futuro é muito melhor do que o que a gente imagina. Então, vamos começar com a anatomia e evolução do cérebro. Eu trouxe aqui essa imagem para vocês para explicar que o cérebro humano ele evoluiu de baixo para cima. Então, a primeira parte que se formou dentro da nossa cabeça é conhecida como tronco cerebral. A próxima imagem vocês vão conseguir enxergar um pouquinho melhor algumas partes do cérebro, mas essa aqui é mais para explicar que a primeira parte que foi formada no cérebro do homem é conhecida como tronco cerebral. Muitas pessoas falam de reptiliano, mas
a ciência já até afastou isso, é mais conhecida mesmo como tronco. E é nesse local que todos os nossos impulsos, tudo que acontece que não necessita de um raciocínio acontece. Então, respiração, piscar de olhos, tudo que a gente faz, que a gente não precisa pensar para isso, são circuitos que são encaminhados pelo tronco cerebral. Da evolução do tronco surgiu o sistema límbico, que é essa parte mais acima, e grande parte da inteligência emocional ela se encontra aqui, nesse local. O sistema límbico é a segunda parte do cérebro. E aqui eu queria focar em duas partes, duas pequenas partes do sistema límbico que vão nos ajudar a compreender melhor a inteligência emocional. A primeira delas é o hipocampo. Na próxima imagem vocês vão conseguir enxergar especificamente onde ele está, mas está dentro do sistema límbico. E o hipocampo ele é responsável pelo armazenamento das nossas memórias. Então, tudo que acontece na nossa vida é armazenado dentro do hipocampo. E bem perto do hipocampo existe um ponto chamado amígdala. E esse local é o responsável, essa parte do nosso cérebro é responsável por fazer a interpretação das emoções, das informações que são armazenadas no hipocampo, gerar um sentimento, uma sensação, e essa sensação, através dos circuitos neurais, são encaminhadas para o neocórtex, que é a parte mais desenvolvida do nosso cérebro. Tá? Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas só para a gente passar de forma rápida. E essa parte do neocórtex é o que a gente enxerga mais como cérebro, mesmo quando fala em cérebro, todo mundo já pensa nessa massa cinzenta, né? Foi a última evolução do cérebro e é a parte pensante, é a parte racional mesmo. Nessa nossa palestra, eu queria focar mais na parte conhecida como córtex pré-frontal. Fica mais nessa parte da frente, é localizada atrás da testa, mais ou menos, e ela é responsável por amortecer os nossos sentimentos. Então, esses sentimentos que são gerados através da leitura das memórias armazenadas no hipocampo, através dos circuitos neurais, chegam até o córtex pré-frontal, e ele, como é uma parte racional do cérebro, faz, às vezes, de frear determinada emoção. Então, o seu cérebro pensante, racional, vai analisar, peraí, esse sentimento, essa sensação que chegou aqui, ela é compatível com a atitude que eu vou tomar, com o meu comportamento humano? Eu preciso agir dessa forma ou eu estou sendo extremo? E aí, só a título de curiosidade, eu trouxe aqui vou falar super rápido sobre um estudo feito pelo Dr. Antônio Damasio, lá da Faculdade de Medicina de Iowa, nos Estados Unidos. Ele disse, e isso aqui é uma parte muito importante que vai nos despertar ainda mais para a inteligência emocional, que é o seguinte, ele fala que pessoas com QI, que é o coeficiente de inteligência, a parte racional, muito avançadas, fizeram alguns experimentos com ou teriam sofrido algum acidente, então perderam uma pequena parte do córtex pré-frontal, ou então por algum distúrbio emocional mesmo, tinham removido essa parte. E aí eles chegaram à conclusão de que essas pessoas, ainda que com QI, coeficiente de inteligência racional, né, muito avançado, um número muito alto, eles não conseguiam fazer pequenas decisões do cotidiano, do dia a dia, o que atrapalhava muito a inteligência racional dessas pessoas. Por quê? Um exemplo muito simples. Uma pessoa que trabalha numa empresa, e aí o chefe desenvolve uma tese maravilhosa, ou desenvolve algum programa, e aí o chefe chama a pessoa para uma reunião, e ele fala, claro que eu posso. E então o chefe fala, que horas é melhor para você, de manhã ou à tarde? Como ele não tem completamente o córtex pré-frontal por completo, a emoção, a informação armazenada no hipocampo e a emoção que é encaminhada ao córtex pré-frontal, ela trava. Por quê? A pessoa não vai saber, ela vai saber, sim, de manhã é bom, à tarde é bom também. Mas qual é o melhor horário? Ele não vai conseguir ter a sensação de qual é o melhor horário, porque ele não vai saber raciocinar de forma emocional, que muitas vezes ele acorda tarde. Então, para ele, uma reunião de manhã não vai ser tão boa, o que prejudica todo o trabalho desenvolvido pelo raciocínio dele, né? Então, isso foi só um exemplo mesmo para a gente compreender como todo o nosso cérebro em harmonia, ele é extremamente importante. E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre sequestros emocionais, o que acontece muito hoje em dia com as pessoas, né? E as pessoas não compreendem. Mais uma vez eu vou explicar através de um exemplo tirado de novo do livro do Dr. Daniel Goleman,
que ele traz o caso do sequestro, do assassinato das executivas. E, rapidamente, o que aconteceu nesse caso? O Richard Robles, lá em Washington, ele era um cara que estava preso. Eu não me lembro especificamente qual foi o motivo, né, dele estar preso. Eu acredito que tenha sido tráfico de drogas, mas não é certeza. Enquanto ele estava na cadeia, ele sofreu vários abusos, né, uma situação horrorosa que a pessoa vive dentro da cadeia. Então, lá dentro, ele começou a armazenar memórias, e essas memórias eram interpretadas pela amígdala. Eu até trouxe aqui, ó, o hipocampo é aqui, e a amígdala é bem aqui do lado. Então, a amígdala, ela sempre faz a interpretação das memórias e gera sentimento. No caso do Richard, ele tinha memórias muito ruins, sentimentos muito ruins a respeito da cadeia, de tudo que ele passava lá dentro, e ele tinha uma certeza: quando eu sair daqui, eu vou refazer a minha vida, vou viver uma vida maravilhosa, não vou voltar para esse lugar nunca mais. Isso era a única certeza que ele tinha. E com essa certeza, como ele pensava nisso todos os dias, ele acabou formando uma crença. Ele tinha certeza que ele não voltaria para a cadeia e que ele teria uma vida maravilhosa pela frente. Só que o que acontece, gente? Quando ele saiu da cadeia, se coloquem no lugar. Hoje em dia, a pessoa tem nível superior, até por vezes indicações, leva currículos e deixa em vários lugares e não é chamada para o emprego. Imagina uma pessoa que acaba de sair da cadeia. Eu me coloco no lugar dele, saindo da prisão com aquela sacolinha 15 anos depois, né, porque a gente vê nos filmes, sem R$1 no bolso, sem dinheiro para pegar um táxi, um ônibus, um Uber, nada. E aí ele se pergunta: nossa, ali dentro pelo menos eu tinha comida e tinha onde dormir. Agora eu preciso produzir, né? E eu imagino que ele tenha realmente procurado trabalho e não tenha conseguido. E isso aí começa a trazer um desespero para qualquer pessoa. Acredito que qualquer um aqui que estivesse na situação dele ia começar a pensar em várias hipóteses para tentar se manter. Então ele tem a ideia genial de que vou entrar em algum apartamento de uma pessoa muito rica, vou roubar algumas coisas e com aquele valor, com aquele patrimônio eu invisto, recebo um dinheiro desse meu investimento e consigo ter a vida que eu sempre sonhei, que eu imaginei dentro da cadeia. Ele estudou a vida de duas executivas que tinham muito dinheiro na época e entrou no apartamento delas num momento onde elas não estavam em casa e começou a roubar. De repente, a gente não sabe o que acontece, mas exatamente nesse dia, uma das executivas chegou mais cedo em casa e ele estava roubando. Quando ela chegou e deu de cara com ele, pronto, entrou em desespero, falou: meu Deus, e agora o que eu faço, né? Imagina, o que vocês fariam? Então, nesse momento, ele ainda conseguiu pensar um pouco, pegou, prendeu a executiva, colocou com os braços para trás, vendou, e o cérebro emocional dele começou a mandar informação. O cérebro límbico, a parte límbica, começou a mandar informação. Olha, cuidado, porque ela viu o seu rosto. Se ela te denunciar, você pode voltar para a cadeia. Mas o cérebro racional, o córtex pré-frontal, amortizava essas emoções e falava: calma. Termina de fazer o que você veio fazer, foge, com esse dinheiro você consegue mudar de país, vai dar tudo certo. E ele continuou roubando. Pouco tempo depois, a segunda executiva chega em casa. E aí, gente, pronto, acabou. Quando ela chegou em casa, aquele desespero maluco, ele pega a segunda executiva, ele pensa: vou fazer a mesma coisa, prende a segunda executiva, quando ele vai vendar, ela olha dentro do olho dele e fala: você está lascado. Eu já vi sua cara. Você não vai sair impune. Eu vou te denunciar. Você nunca mais vai sair da cadeia. Você vai apodrecer na cadeia. Ah, gente. Na hora que ela falou isso, olhando para ele, isso aí era o maior medo que ele tinha. E aí, o que aconteceu nesse momento? Ele saiu desesperado, foi até a cozinha, pegou uma faca, esfaqueou as executivas. Mas esfaqueou mesmo. Isso foi um caso verídico, está no livro. E foi aquela coisa terrível. Um pouco tempo depois, que as duas já estavam completamente massacradas, eu imagino ele olhando para a mão dele, olhando aquela faca, caindo na real e falando: gente, o que é isso? O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Ficou desesperado. O que aconteceu? Foi preso de novo. E muito tempo depois, alguns estudiosos começaram a tentar compreender o que tinha acontecido e perguntaram para ele: você tinha intenção de matar aquelas mulheres? E ele falou: não tinha intenção, nunca pensei isso, nunca imaginei, eu não consigo entender até hoje por que eu fiz isso com aquelas duas mulheres. O Richard não entende, mas a gente entende. E agora eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Um sequestro emocional. Quando ele estava dentro da cadeia, aqui no hipocampo ficaram armazenadas várias memórias, e essas memórias eram interpretadas pela amígdala, uma interpretação muito ruim, que gerava um sentimento muito ruim. Só que
Para esse sentimento chegar até o córtex pré-frontal, que é o freio das nossas emoções, existem vários circuitos neurais que acontecem até chegar aqui. Só que existe uma partezinha bem perto do sistema límbico, que chama tálamo, que ele, através de uma única sinapse, ou seja, uma leitura de um neurônio para o outro, depois eu vou explicar para vocês como é que acontece as sinapses, ele mandou a informação e sentimento para o tálamo. E o tálamo, olha lá, ele é responsável por reorganizar os estímulos. Nesse momento, ele percebeu que ele estava correndo um risco muito grande, um apuro muito grande do que ele tinha formado, que ele jamais gostaria de voltar para a cadeia. E aí, o que o tálamo faz? Um sequestro emocional. Ele sequestra todos os circuitos do nosso cérebro, não permite que aquele circuito neural chegue até o córtex pré-frontal, e aí, nesse momento, tomamos atitudes irracionais, baseadas unicamente na emoção, porque tudo aconteceu dentro do sistema límbico, que é a segunda camada do cérebro que eu expliquei para vocês, e em razão de um perigo iminente que estava para acontecer. Então, ele não entende, mas a gente entende. Ele sofreu um sequestro neural e pouco tempo depois, que ele tomou uma providência, que ele marcou, que ele matou, que ele agiu as duas, os circuitos continuaram evoluindo e chegaram ao córtex pré-frontal. Quando chegou ali, ele caiu na real e viu que ele não queria ter feito aquilo, que não teria necessidade. Ele poderia ter agido de uma outra forma. Então, sabendo disso, a gente consegue começar a entender um pouco mais a respeito das nossas emoções e como elas nos dominam. Só que, no final dessa palestra, a gente vai entender que não são as emoções que nos dominam. A gente consegue dominar. E aí eu vou provar para vocês. Eu vou passar super rápido aqui nessa parte, que fala da neurogênese, principalmente para quem tem filho, eu acho muito importante isso. Quando a criança nasce, um recém-nascido, o cérebro dela é mais ou menos assim, praticamente não tem neurônio. Até os 6 anos de idade, olha a quantidade de neurônios formados. Por quê? O cérebro da criança é uma página em branco, é uma esponja. Toda a informação que ele recebe, externamente ou de alguma forma, neurônios são criados para poder processar aquela informação que está sendo aprendida, né? E aí, olha que engraçado, dos 6 aos 14 anos diminui. É estranho, né? A gente sempre acha que a gente está aprendendo mais coisa. Mas como o cérebro da criança é uma esponja e o neocórtex da criança ainda não está completamente formado, ele começa a absorver todas as informações. E, em determinado momento, existe o fenômeno da poda neural. O que isso quer dizer? O nosso cérebro absorve muitas coisas repetidas. E quando o nosso cérebro racional começa a perceber que já temos aquela informação, os neurônios começam a ser descartados, que têm informações repetidas. Então, para os pais que têm filhos até ali do 0 ao 6, né, que é onde ele absorve o máximo de coisa, e também até os 14, que é o momento em que começa a haver essa poda neural, tomar muito cuidado com as informações que nós passamos, porque essas informações, elas formam as nossas crenças. E a inteligência emocional é baseada totalmente nas crenças formadas até determinado momento. Mais para frente eu vou continuar falando, vocês vão entender. Isso tudo aqui é uma base para quando a gente chegar nas ferramentas. E para a inteligência emocional, o mais importante é falar da neuroplasticidade. O que significa isso? Vou explicar através de um experimento que foi feito com camundongos. No primeiro momento, colocaram um camundongo dentro de um ambiente que só tinha água e comida. E diagnosticaram como é que seriam os neurônios desse camundongo. E era bem assim. Então, o camundongo não fazia nada, bebia água e comia só. Depois pegaram esse mesmo ratinho e colocaram num ambiente enriquecido. Colocaram algumas bolinhas, escada, essas coisas. E um tempo depois, diagnosticaram o mesmo cérebro desse mesmo ratinho. E olha o que aconteceu. Várias bifurcações dentro de um mesmo neurônio. E por que eu trouxe isso aqui? Para poder dizer para vocês que nós temos aproximadamente 11 bilhões de neurônios no nosso corpo. E 86 bilhões desses 100 bilhões ficam na nossa cabeça. E desses 86, nós só conseguimos fazer de forma... Como é que é, gente? De forma automática, no mesmo tempo, 10 mil sinapses. Ou seja, 10 mil leituras de neurônios ao mesmo tempo, se comunicando, ao mesmo tempo, né? Comunicando uns com os outros, fazendo circuitos neurais. Ou seja, nós podemos fazer até 10 mil sinapses simultaneamente. Isso aí, até hoje, os neurocientistas entendem que seria o máximo, né? Será que a gente está usando pelo menos um pouco disso? E como é que a gente faz para desenvolver a
plasticidade neural na nossa cabeça? Nós precisamos estar em ambientes enriquecidos. Ambientes enriquecidos com pessoas enriquecidas. E o que significa pessoas enriquecidas? São pessoas que têm um conhecimento que talvez você não tenha, que possam te acrescentar e desenvolver em você a vontade de querer aprender coisas novas. Então, quando você fica... E, ó, lógico, o nosso organismo ele é programado para reter energia. Para desenvolver uma plasticidade neural, nós precisamos sair da zona de conforto. Por quê? Porque é difícil você aprender coisas novas. E os nossos circuitos neurais estão acomodados a trabalhar daquela forma. Então, se você está num ambiente enriquecido, aprendendo coisas novas, com pessoas que querem te levar para frente, fazendo cursos e tudo, você começa a desenvolver essa neuroplasticidade e aí você começa a estimular as sinapses que podem acontecer na sua cabeça. Então, gente, vamos lá, né? Ambiente enriquecido com pessoas enriquecidas. E aqui, só para explicar para vocês sobre os circuitos neurais e os recursos endógenos. Os circuitos neurais, é isso que eu acabei de explicar para vocês. Existe um neurotransmissor e um neuroreceptor, e essa conexão entre eles é uma sinapse. Na sinapse, quando acontece essa sinapse, a gente age de determinada forma, porque o nosso cérebro todo trabalha através dos circuitos neurais. Se você faz mais sinapses, você consegue ter uma alta performance. Se você faz menos, você consegue ter uma performance menor. E eu trouxe aqui algumas estratégias para que a gente consiga potencializar o nosso cérebro. E existe dentro do nosso corpo uma farmácia interna, que muita gente não sabe o potencial que essa farmácia tem, que são os conhecidos como recursos endógenos. E o primeiro deles, que está à disposição para todos nós, é a serotonina. E quem me conhece sabe que eu utilizo muito essa minha farmácia interna, né? Esse meu recurso endógeno. O que significa serotonina? Ela está relacionada à felicidade. Mas não é aquela felicidade que você chega na casa da sua sogra, né? E dá aquele sorriso xoxo. Não é essa felicidade. O sorriso que estimula a produção de serotonina é o sorriso que a ponta do lábio ela vai em direção à ponta dos olhos. É aquele sorriso verdadeiro. Toda vez que você faz isso, você desperta os circuitos serotônicos no seu cérebro e esses circuitos vão te estimular a ficar mais feliz. Então, imagina num ambiente de trabalho. Se você chega para trabalhar e os seus circuitos serotônicos estão estimulados e você está feliz, é claro que você vai desenvolver um trabalho muito melhor, porque você está satisfeito com você e com a sua vida. Isso daí ajuda demais. Se todo chefe soubesse disso, ele daria sempre um sorriso para o seu subordinado. Por quê? Existe um circuito que é um circuito reflexo no nosso cérebro, e vocês já devem... tem um exemplo muito simples. Quando alguém boceja, a outra pessoa boceja também, mesmo que ela não esteja com sono. É a mesma coisa do sorriso. É muito difícil você sorrir para alguém, esse sorriso que libera serotonina, e a outra pessoa não sorrir de volta. É realmente muito difícil. Então, a gente precisa despertar isso nos outros e em nós mesmos. O segundo é um dos meus favoritos, é a dopamina. Gente, eu adoro esse hormônio que é produzido no nosso cérebro. Por quê? Esse circuito ele ativa o circuito de recompensa do cérebro. E o que acontece? E a produção de dopamina, ela estimula no ser humano a motivação e atingir metas. Por quê? Porque o circuito de recompensa do cérebro está sendo estimulado. E eu vou também explicar isso aqui através de um exemplo que aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar na CG Cobb tem mais ou menos um ano. E quando eu comecei, era uma área que eu não conhecia muito bem. E aí o Fábio, meu chefe, me passou algum material e eu comecei a estudar, mas sempre pensando, né? Eu falava assim, nossa, eu preciso estudar muito, eu preciso conseguir desenvolver boas teses, fazer boas manifestações e tudo. E um tempo depois, o Fábio me chama na sala dele, me liga e fala, Tati, você pode dar uma chegadinha aqui? Pensa, né? Aquela coisa já. Ai, meu Deus do céu, por que será que ele está me chamando? Mas aí, é claro, eu estimulei a minha farmácia neural, coloquei um sorriso na cara e fui lá. Cheguei na sala dele. Oi, Fábio, sim. Aí ele, Tati, olha, eu te chamei aqui para te dizer que eu queria te elogiar. Falar que você está desenvolvendo um bom trabalho e tudo, que apesar do pouco tempo e tal, e ter seu elogios. Gente, pensando na minha dopamina, né? A mil, circuito de recompensa do cérebro, né? Fazendo uma atividade e tudo. Só que eu não sei se ele sabe, mas mais ou menos na mesma época, o meu colega de sala,
Marivaldo, ele estava substituindo uma colega e ele fez um elogio mais ou menos parecido. Ele falou, nossa, prezada, ele gosta de me chamar assim, prezada, você desenvolveu aqui uma manifestação muito legal, gostei, parabéns, está de parabéns. E aí, olha, gente, pensa no meu circuito de recompensa do cérebro, né? A 1000, dopamina a 1000. Nesse mesmo dia eu cheguei em casa, falei para o meu marido e falei, vamos abrir um vinho, porque eu precisava estimular mais ainda o meu circuito de recompensa do cérebro. E o que isso traz para um órgão, né? para uma empresa? Toda vez que você ativa o seu circuito de recompensa do cérebro através da dopamina, você vai buscar sempre atingir as suas metas. Você vai estimular a sua própria motivação. Então, imagina se todo chefe fizesse isso com a pessoa e ela mesma se permitisse algumas pequenas recompensas. Todas as vezes que ela começasse a desenvolver determinado trabalho, ela iria se sentir motivada a alcançar patamares ainda maiores, né? Então, fica a dica para que a gente consiga estimular aí a dopamina nos nossos colaboradores e em todas as pessoas. Eu também trouxe aqui a ocitocina. Quem me conhece também sabe que eu utilizo demais. A ocitocina, ela traz uma sensação de afetividade, confiança e respeito. E como é que a gente faz para desenvolver a ocitocina? Um simples abraço respeitoso. Mas não é aquele abraço do tapinha nas costas. É um abraço mesmo que as células do nosso corpo entrem em contato com a do outro. E isso daí gera na pessoa uma sensação de confiança e de respeito. Então, é claro que toda vez que eu subo no elevador, que eu encontro com o João, com o Fábio, com o Marivaldo, com a Gisele, com o Roberto, com todos os meus colegas ali que eu trabalho, quando eu tenho a oportunidade, eu sempre dou um abraço. Por quê? É claro que eu vou conseguir desenvolver um trabalho muito melhor para uma pessoa que eu confio, que eu respeito, que eu tenho uma afetividade. E da mesma forma eles. Então, esse hormônio, a ocitocina, ele estimula isso. Então, eu acho que nas instituições e tudo, a gente precisa começar com uma cultura nova. Porque isso daí não é um simples abraço. É um estímulo a um desenvolvimento de um trabalho muito melhor. A gente acha que não, mas isso acontece mesmo. E, por fim, de hormônios, eu trouxe esse daí que é o meu favorito, testosterona. Não está só nos homens, mulheres, a gente também produz muita testosterona. E a testosterona, ela dá uma sensação de poder. E eu gosto muito desse aqui, porque houve um estudo com a cientista Amy Cuddy, lá da Universidade de Harvard, que ela começou a entender por que o homem deixou de ser caça e passou a ser caçador. E qual foi o fenômeno dessa evolução? Quando o homem parou de andar encurvado e, na evolução, ele começou a andar de forma ereta, com os ombros para trás, olhando para frente, sempre na linha dos olhos para cima, sem ficar com punhos cerrados. Por quê? Tudo isso são informações, uma linguagem, uma comunicação que você passa para o seu corpo, que você é um fracassado. E quando você começa a andar com uma postura melhor, você desenvolve somente por isso a testosterona. Além disso, tem outras coisas que faz desenvolver, né, produção, aliás, aumentar o nível de testosterona, que é o quê? Você se bater, dar uns gritos. Eu não sei se vocês lembram do César Cielo, antes das competições, ele se batia, gritava e tudo, e ganhou muita coisa. Por quê? Porque ele produzia testosterona, a testosterona dava uma sensação de poder e o sistema límbico dele mandava informação para o cérebro racional de que ele era capaz de ganhar. Então, o cérebro racional dele sabia todas as estratégias que ele precisaria usar para ganhar aquela competição. E é por isso que ele colecionou tantas medalhas assim. De vez em quando o Fábio fala, nossa, Tati, chegou corada aqui, né, e tudo. Aí é o meu segredo. De vez em quando eu dou uns gritos e tal, produção de testosterona aí, ó. No carro, tá? Não é no trabalho, não. Gente, e aqui eu passo uma régua nessa parte mais específica do cérebro, de um conhecimento corporal, e passo para a parte mesmo dos instrumentos de mudança, para um futuro abundante, para o futuro esperado. E a primeira coisa que eu queria falar é que você tem que saber onde você quer chegar. E isso é tão chato, porque eu já assisti algumas palestras e a pessoa ficava insistindo nisso. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? E eu sentada aí onde você está, eu falava, gente, se a pessoa começa falando que eu preciso saber onde eu quero chegar e eu nem sei onde eu quero chegar, como é que eu vou conseguir chegar em algum lugar, né? Mas não se preocupem, depois eu vou falar para vocês como é que quem não sabe ainda especificamente o que quer, alguma coisa objetiva, né? Depois eu vou ensinar
ensinar algumas estratégias para a gente colocar isso aqui em prática, então não precisem se preocupar. Saibam que é importante que a gente, em determinado momento, pelo menos, saiba onde quer chegar. E um segundo passo... às vezes a gente não sabe onde quer chegar, mas muito menos aonde estamos. E isso é mais natural do que o que a gente pode imaginar. E o que eu quero dizer com isso? Que você só vai conseguir dar um segundo passo, evoluir, se você compreende exatamente o seu real estado atual. E o que é isso? Reconhecer o seu real estado atual, que também está muito ligado à autorresponsabilidade. Eu vou explicar através de um exemplo que é assim, muito esclarecedor. Existe um pai numa família ou uma mãe, e esse pai, ele olha para ele mesmo e ele se considera um pai provedor. Então ele bate no peito e fala: eu sou um pai provedor, porque eu trabalho bastante para trazer recursos financeiros para minha família, colocar os meus filhos numa escola melhor e tudo, dar um futuro melhor. Só que o que acontece? Claro, gente, todas as regras têm exceção, mas via de regra, o pai que se enxerga como um pai provedor, na verdade, ele é um pai ausente. Por quê? Porque ele sai de casa antes dos filhos acordarem, trabalha, muitas vezes porque não quer encarar de frente algum problema, e volta para casa depois que os filhos já estão dormindo. E ele fala para ele mesmo, ele justifica para ele mesmo que ele é um pai provedor e não um pai ausente. E por isso ele se mantém no real estado atual. Ele jamais vai conseguir evoluir se ele não mudar esse raciocínio e se ele não compreender que, na verdade, ele não está sendo um pai provedor, mas está sendo um pai ausente. E qual é o problema de um pai ausente? Para o pai ausente, às vezes, algum problema, mas para o filho, maior ainda, porque o filho vai formar crenças de que ele não é merecedor de um pai ou de qualquer pessoa presente. E as crenças é que nos fazem chegar onde a gente quer. Isso eu vou mostrar mais para frente. Trouxe um outro exemplo também, que existem estudos sobre isso, e por isso eu achei interessante trazer, um pai cuidadoso. Então o pai olha para ele e fala: eu sou um pai cuidadoso, eu cuido dos meus filhos, tudo que eles precisam eu dou. Eles não precisam nem pensar no que eles querem, eu já trago antecipadamente. Só que, na verdade, ele fala isso para ele mesmo. É uma conversinha que ele conta para ele mesmo, para ele continuar permanecendo no papel onde ele está. Ele não consegue reconhecer o estado atual dele. E aí ele fala para ele mesmo que ele é um pai cuidadoso, mas na verdade o que ele é? Um pai super protetor. Ele está super protegendo um filho. E existem pesquisas de que filhos de pais super protetores têm uma tendência muito maior de uso de drogas. Essas pessoas muitas vezes não conseguem se relacionar muito bem com outras porque não conseguem decidir. Um filho super protegido não consegue saber o que ele quer, porque o pai sempre de antemão deu tudo para ele. Então é importante que a pessoa se reconheça. E por fim, o que eu mais adoro é a pessoa que ela é consumidora com necessidade de reconhecimento. Vocês conhecem alguém? Mas assim, gente, não ri sozinho, porque rir sozinho acaba se entregando. Tem que rir todo mundo junto. Que compra o que não pode, compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para alguém que não gosta. Alguém conhece alguém assim? E o que essa pessoa fala para ela mesma? Não, isso foi uma oportunidade, estava muito desconto. Mas a pessoa não precisa, não tinha dinheiro para comprar e comprou para mostrar para alguém que ela nem gosta. Então, assim, ela está mentindo para ela mesma, ela está justificando um papel para que ela se mantenha naquele lugar. E se ela estiver ali e não mudar essa crença, ela jamais vai evoluir. Isso aqui acontece muito nos furtos. Imagina um cara, um gringo, que vai para o Rio de Janeiro e quer subir na favela. E aí ele chega lá com relojão, colar de ouro e tudo. E nisso ele está subindo, chega um assaltante. E o assaltante, com uma arma, vira para um gringo que nem entende português, aponta a arma para a cara dele e fala assim: ô desgraçado, idiota, passa agora esse relógio para cá. Gente, o cara está com uma arma, assaltando um gringo que não entende o que ele fala, e ele começa a xingar a pessoa. Por que ele faz isso? Bastaria ele apontar a arma, apontar o relógio e fazer assim, certo? Mas ele precisa se convencer de que aquela pessoa merece ser assaltada. Por quê? Se ele virar para a pessoa e falar assim: ô cidadão, pai de família, que trabalha o mês inteiro para comprar esse relógio, passa aqui o relógio. Você acha que a pessoa vai conseguir assaltar o outro assim? Não vai. Então, ele precisa contar uma história para ele mesmo de que ele deve se manter naquele papel. Então, gente, eu acho que com todos esses exemplos, a gente conseguiu entender o que significa esse reconhecer o seu real estado atual. A gente tem que parar de contar mentirinha e justificar para a gente alguma coisa para que a gente permaneça nesse estado. Não, vamos reconhecer que estamos errados.
desafios. E outra, autorresponsabilidade. Nada do que acontece na sua vida é culpa de outra pessoa. Nada. É nada mesmo. Tem gente que é vítima que fica falando: ah, eu sou assim porque o meu pai era alcoólatra, eu sou assim porque... Não. Ninguém pode mudar ninguém. Então você precisa se mudar, você precisa se conhecer e talvez a outra pessoa mude, vendo a mudança em você mesmo. Mas ninguém é capaz de mudar ninguém. Então, sabendo disso, a gente precisa, um primeiro passo para melhorar a nossa inteligência emocional é reconhecer o real estado atual e saber que eu sou o único responsável. Por quê? Porque eu não vou jamais conseguir mudar ninguém. O segundo passo é o constrangimento. Depois que você reconhece o seu real estado atual, você precisa se constranger. Se você era um pai superprotetor e, na verdade, você descobre que, na verdade, você não era um pai superprotetor, mas você era um pai autoritário, você precisa se constranger com isso. Porque se você não se constranger, você vai continuar se convencendo de que estava num papel correto, vivendo um papel que você não nasceu para viver. Sabe qual é o regime que vai dar certo nas pessoas que querem emagrecer? É aquele que, quando ela se olha no espelho, ela se constrange com a própria imagem. Não é aquela que olha para outra pessoa e fala assim: ai, quero ser igual a você, vou comer assim, segunda-feira eu começo a dieta. Ela não vai começar. Por quê? Apesar dela reconhecer o estado atual, de que ela está acima do peso, ela não se constrange. Ela olha no outro para fazer. Mas quando ela olhar no espelho e verificar que, nossa, realmente, eu estou demais, e se constranger com isso, aí vem o segundo passo para a mudança. É o segundo passo que a gente precisa ter. Então, depois que você reconhece o seu real estado atual, não fique preocupado se você ficar sem graça. Isso é bom. É o constrangimento que você precisa ter para dar o passo para a mudança. E o terceiro é o senso de propósito. Gente, isso aqui eu ouvi de um palestrante que eu achei demais. Eu vou ter que contar para vocês. É o friozinho. Quem aqui, quando... Todo mundo aqui é casado ou tem namorado, alguma coisa? Ninguém? É todo mundo solteiro? Ah, tá. Então, quando você conheceu o seu esposo, sua esposa, seu namorado, você sentia um friozinho, assim, quando ia chegando perto, e nem gostava. Aí já dava um friozinho. Alguém sentiu isso ou ninguém sentiu isso? É? Um friozinho? Até hoje? Ó. Vamos ver, vamos ver. E aí o que acontece? Você nem chegava perto da pessoa direito, você já estava com um friozinho. Se encostasse o dedo, então, pronto. Era aquele friozinho que matava, né? E aí, só que eu também quero saber quem que já passou da fase do friozinho. Gente? Não? Todo mundo aqui sente friozinho ainda? Sente? Gente, eu vou ajudar vocês. Eu sou casada há 13 anos, 14, e a minha fase do friozinho já passou. A de alguém já passou aqui? Ah, sabia! E o que significa? Todo mundo tem que ter passado, se já está há um tempo com a pessoa, já tem que ter passado a fase do friozinho. Sabe por quê? Emocionalmente, a gente não consegue fazer nada quando a gente está nessa fase. Não sei se vocês eram assim também. Mas eu não conseguia nem pensar direito, né? Eu lembro que na época eu estudava, eu falava: meu Deus do céu, abri o livro, só pensava na pessoa. E só pensava na pessoa, e aquele friozinho, e o friozinho e tal. Só que o que acontece? Quando a pessoa se apaixona pelo friozinho, vem um problema. Porque se existe algum problema na relação, e ela vê outra pessoa e dá o friozinho, ela se apaixona pelo friozinho de novo. Aí ela larga uma pessoa para ficar com a outra. Por quê? Porque ela está apaixonada pelo friozinho e não pelo propósito de estar com alguém. Então, por que eu falei para vocês que o meu friozinho já passou? Por quê? Claro que de vez em quando dá uns friozinhos, dependendo da situação. Mas assim, quando você está com uma pessoa durante muito tempo, esse friozinho vai passando, e esse friozinho ele se transforma num propósito, e você se apaixona pelo propósito. Você se apaixona pelo propósito de estar com a pessoa, de constituir uma família com a pessoa, de querer um futuro brilhante ao lado da pessoa. E quando você se apaixona pelo propósito, aí você nunca mais vai largar aquela pessoa por causa de um friozinho ou de alguma coisa. Então, o friozinho é necessário? Dar um pontapé inicial, mas o mais importante é se apaixonar pelo propósito. Então, se você tem uma autorresponsabilidade, reconhece que você está errado, se constrange e se apaixona pelo propósito de ter um futuro brilhante e abundante, nada pode te parar. Você consegue atingir tudo que você quer.
com esses 3 passos aí. E é a partir daí que você decide se você quer ser uma vítima ou um herói. Se você optar ser por vítima, você vai sempre justificar alguma coisa para se manter na situação que você está. Se você resolve ser um herói, você passa por todas essas fases, começa a formar novas crenças que te levarão a agir. E tudo isso que eu falei é para uma formação de crenças, porque nós somos hoje exatamente as crenças que éramos ontem, ou antes de ontem, ou desde quando nascemos. Você só faz alguma coisa se você tem uma crença. Se você não acredita naquilo, você não toma o segundo, você não dá o passo, você não age. E é por isso que a gente precisa formar crenças. E como é que a gente forma crenças? Bem rápido aqui, a gente forma crença de duas maneiras. A primeira delas é com grande impacto emocional. Então, todas as vezes que você sofre um grande impacto, você automaticamente gera uma crença. Por exemplo, se eu perguntar onde é que vocês almoçaram há um mês atrás, há 4 sábados atrás, alguém lembra? Mas se eu perguntar aonde é que vocês estavam em 11 de setembro de 2001, no atentado, eu tenho certeza que grande parte vai saber. Por quê? Porque, gente, quase 20 anos depois, estamos em 2019, né? Muito tempo depois. Você sabe onde você estava, mas você não lembra onde é que você almoçou um mês atrás. Isso daí é uma comprovação de que uma crença ela pode ser formada através de um grande impacto emocional. Naquele momento, você sofreu um impacto. Tem gente até que não sofreu tanto, né? Mas, por exemplo, a morte do Ayrton Senna, tem muita gente que sabe exatamente onde estava. Aquilo foi um grande impacto emocional, formou uma crença. E, a partir daquilo ali, toda vez que alguém pergunta para você a respeito de alguma coisa, você vai agir, ou você vai falar alguma coisa, ou você vai escrever algum artigo, alguma coisa. A sua ação, ela vem através daquela crença que foi formada. E o segundo passo, isso aqui é muito importante para quem tem filho, crenças são formadas com pequenas repetições ao longo do tempo num ambiente de intimidade. Então, se você tem um filho pequeno e você afirma para ele a mesma coisa todos os dias num ambiente familiar, e você é uma pessoa que ele confia, você é um pai ou uma mãe, ele vai formar crenças a respeito. E isso aqui é muito importante, por exemplo, se você fala para o seu filho todo dia que dinheiro é sujo, a gente não merece dinheiro, não coloca dinheiro na boca, não toca em dinheiro, ele forma uma crença de que dinheiro é ruim. E por mais que ele queira ganhar dinheiro na fase adulta, a crença que ele armazenou lá no sistema límbico dele, lá no emocional dele, vai sempre jogar informação através dos circuitos neurais ao cérebro pensante, ao nosso QI, de que aquela pessoa não pode ganhar dinheiro, porque dinheiro é sujo, dinheiro é ruim, dinheiro não é para ela. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala para pessoas que confiam muito na gente, porque essas informações passadas de forma repetida por quem confiamos formam as nossas crenças, e nós só vamos conseguir chegar aonde queremos com boas crenças, porque crenças ruins nos sabotam, autossabotagem. Então, várias coisas deixamos de fazer porque temos uma crença ruim. E dá para mudar essa crença, dá para melhorar. E aí, isso é que eu vou falar para vocês agora, como é que a gente faz. Eu trouxe para vocês aqui, a doutora Elisa Feldman é uma neurocientista que ela escreveu um livro, Como as Emoções São Feitas. E ela afirma de que nós não somos escravos e reféns das nossas crenças. Então, você é hoje o que você é pelas crenças que você formou até hoje. Mas você pode mudar essas crenças para evoluir e ser uma pessoa muito melhor. E mais, você pode traçar uma meta e chegar onde você quer se você tiver boas bases e boas crenças. E aí, gente, para que eu possa explicar para vocês, passo a passo, como que você forma uma crença ou como que você destrói uma crença para você chegar no seu futuro brilhante que você quer, eu preciso provar que você é que você é fruto da sua crença. E eu vou provar isso agora, porque depois que eu provar, vocês vão prestar mais atenção como é que faz para construir as crenças, né? Quando eu mostro essa figura aí para vocês sentem alguma coisa? Vocês enxergam alguma coisa? Tem alguma sensação? Vontade de agir, de falar? Sente o quê? Alguém está enxergando alguma coisa aí? Gente, nada? Preto e branco alguém tem que estar enxergando, né? Pelo menos. Nada? Vamos, porque tem um rosto. Então, assim, olhando para isso, ninguém sentiu nada assim, né? Uma sensação. Teve vontade de levantar da cadeira, falar? Nada, né? Tá. Mas e se eu fizer isso aqui? Alguém sentiu alguma coisa? Deu vontade de fazer alguma coisa? Deu vontade de falar alguma coisa?
Algum sentimento ali, ó. Ele colocou o braço para trás. Alguém ficou com vontade de levantar. Se eu falar que tem uma cobra aqui, levantar o pé? Não? Tá. E aí, se eu fizer assim, ó. Agora vocês estão sentindo alguma coisa? Conseguem pensar em alguma coisa? Conseguem ter um sentimento, uma sensação, vontade de falar? Por quê? Isso aqui é a prova de que você só consegue agir, você só consegue pensar, ou você só consegue fazer alguma coisa se você tem uma crença por trás daquilo. Ou seja, se o seu hipocampo armazenou determinada informação e aquela informação foi lida pela amígdala e essa informação, através dos circuitos neurais, mandou isso para o seu cérebro pensante para que você tomasse alguma atitude, para que você agisse. No mínimo, um sentimento. Levantar o pé, querer falar. Porque enquanto você não sabia o que era, você não tinha nada, era neutro, uma pessoa neutra. Só que a partir do momento que você compreendeu isso aqui e você já tinha uma crença formada, aí você conseguia agir, fazer alguma coisa, nem que falar alguma coisa, né, a respeito. Então, sabendo que você é fruto das suas crenças, você tem que saber como formar novas crenças. Porque a partir da formação dessa crença de hoje, você vai conseguir chegar aonde você quer. Em todas as áreas da sua vida. E o seu futuro, ele está aí para ser um futuro brilhante mesmo. Só que você tem que formar novas crenças. E a primeira coisa, que é uma das mais importantes para a formação de crenças, é a comunicação. Essa comunicação, ela pode ser verbal e não verbal. Então, tudo que você fala para o seu filho, que é aquilo que eu falei, e de formas repetidas e tal, ele vai começar a formar crenças. Por quê? Porque a comunicação é o início da base da formação das crenças. E essa comunicação também pode ser não verbal. Se você fica sentado na sua cadeira, com o ombro para baixo, olhando para baixo, com a mão cerrada e tudo, você está jogando uma informação, uma comunicação para o seu corpo que você é um derrotado, que você não consegue fazer nada. Por quê? A sua postura, a sua comunicação está te convencendo, está jogando para o seu cérebro racional de que você não é capaz. Então, saibam que a primeira coisa, e uma das mais importantes, é a comunicação. Por quê? Toda vez que você comunica, de forma verbal ou não verbal, você gera um pensamento. Então, quando você gera um pensamento, automaticamente você se projeta no pensamento. E quando você se projeta, você gera um sentimento. Por quê? Um exemplo, se eu virar para alguém e falar assim, nossa, tem uma Ferrari vermelha parada bem ali te esperando. Comunicação, eu comuniquei. E aí a pessoa vai e pensa na Ferrari. Quando ela pensa na hipótese que ela pode sair daqui, entrar na Ferrari, sentar e acelerar, ela vai ter um sentimento. Qual é o sentimento? Um sentimento muito bom. E aí ela vai começar a formar uma crença. Ou seja, uma Ferrari é uma coisa muito legal, por exemplo. E a partir do momento que você forma uma crença, você jogou no seu cérebro que aquilo é uma verdade e todas as vezes que você pensar naquilo, você vai jogar impulso para o seu cérebro racional de que aquilo é capaz, de que aquilo pode acontecer. Então, toda vez que você tem uma crença, isso vai se tornar realidade, porque o seu cérebro emocional vai sempre jogar informação para o seu cérebro racional de que você é capaz de atingir aquilo. Então, a formação de crenças é muito importante. E você só consegue sair da onde você está quando você tem uma autorresponsabilidade, reconhece o seu real estado atual, se constrange com aquele estado, se apaixona pelo propósito e forma uma crença em relação àquilo. A partir daí, nada pode te segurar. Você consegue atingir qualquer coisa. Por quê? O seu cérebro emocional tem uma crença formada e ele vai sempre informar para o seu cérebro racional, que é a parte do cérebro que te faz agir, tentando te viabilizar e te mostrar todas as possibilidades para alcançar aquele resultado que você quer. E aí, gente, essa parte é muito legal. Como eu falei que a comunicação é muito importante, eu trouxe para vocês a teoria de Emoto. O que é isso? É um cientista chamado de... Cadê o nome dele ali? Masaru Emoto. Que ele tinha certeza que as palavras tinham poder. E aí todo mundo, palavras têm poder, palavras têm poder. Eu também vivo falando para o Marivaldo e para o João, gente, fala que você quer, fala. Aí eles devem pensar, que chato esse negócio. Gente, eu vou provar para vocês que as palavras têm poder. O primeiro experimento, ele pegou potes com água, colocou a água dentro e falou palavras de amor num pote, palavras de ódio no outro e palavras de indiferença no outro pote. Congelou esse pote, fez um corte, colocou no microscópio e viu que as pedrinhas
feitas de gelo, né, elas tinham ficado assim, com uma forma muito diferente. As que tinham sido sujeitadas à palavra de amor, ela formou assim, um cristal maravilhoso. E as outras, cristais horríveis. E ele falou, gente, mas esse negócio é meio estranho, né? Eu vou tentar fazer isso com arroz. E aí ele fez com arroz. Escreveu amor, indiferença e ódio. E a mesma coisa, gritou lá no arroz palavras de amor, palavras de ódio e tal. E olha o que aconteceu. O arroz com palavras de amor estava tranquilo, né? Mais branco, eu acho que ele deixou umas 3 semanas ou um mês por aí. E os outros horrorosos, né? Aí eu falei, gente, mas eu não acredito nessas coisas, não. Eu só acredito fazendo. Aí eu fui, e eu não como muito arroz. Estou lá na minha casa fazendo arroz. Aí chega o meu marido, que é isso, fazendo arroz? Nem sabia que você sabia fazer arroz. Eu falei, meu bem, eu quero... Aí eu falei, deu um friozinho. Eu falei, eu quero fazer um experimento. E assim, tudo que eu aprendo, o meu marido, gente, ele realmente é um homem fenomenal. Porque ele vai com tudo comigo, assim. E eu falo, amor, eu quero fazer um experimento, eu quero ver se vai dar certo, porque eu só acredito vendo. Aí peguei os potes de arroz, coloquei num copo, em outro. E eu falei, agora é o seguinte, eu vou escrever que é amor e ódio, e aí eu vou gritar palavras de amor pro arroz. E você faz isso também. E o outro eu falei, eu vou gritar palavras de ódio pro arroz. E você também vai fazer isso. Aí ele, Tati, que isso? Eu falei, amor, sério, agora tem uma coisa. Quando você estiver gritando, eu vou me trancar lá no quarto, senão eu vou começar a rir. Aí o arroz vai achar que é mentira, não vai dar certo. Aí, lá vai eu. Cheguei, coloquei o arroz no copinho e comecei. Arroz, seu lindo, você é tão maravilhoso. Você alimenta várias pessoas, não sei o que e tal. Quando eu fui falar do ódio, gente, eu não consigo xingar muito. É um negócio assim. Aí o arroz, seu feio, não sei o que. Tati. Aí meu marido, me dá aqui esse arroz que eu vou xingar ele. Deixa eu sair. Aí eu saí. Gente, pense, mas o Vinícius xingou esse arroz. Eu falei, nossa, eu tava com raiva de quem, né? E a gente fez o experimento. E deu certo o experimento. Eu trouxe aqui para vocês. Então eu vou mostrar aqui, mas eu vou passar para vocês verem como realmente deu certo e como que as palavras têm muito poder. Esse arroz está aqui aproximadamente 1 mês, mais ou menos, né? Tem a tacinha de amor e ódio. Eu vou passar aqui para vocês verem. E a partir disso, eu quero que a gente saiba que tudo que sai da nossa boca é muito... Se aconteceu isso com arroz, imagina o que não acontece com o ser humano, né? Então eu vou passar... peraí. Não sei se dá para enxergar, mas é uma diferença imensa, né? Aí eu vou passar depois para cada um para ver a diferença. Aí, Marivaldo, quando eu falar que as palavras têm poder, agora você vai acreditar. Eu sou bobo, ele me dá aqui esse arroz que eu vou xingar. E funcionou, gente. Eita! A testosterona. Gente, eu tô falando sério. Se a gente sair daqui hoje, colocando em prática tudo isso que eu tô falando, amanhã sua vida já vai estar diferente. Acredita em mim. E aí, como a gente está falando da fala e da linguagem mesmo, como ela é importante para a formação de crenças, e a gente já percebeu aqui que nós conseguimos evoluir e chegar onde quisermos através das nossas crenças, eu trouxe para vocês como tem que ser a nossa linguagem. E assim, é meio clichê, né? Falar que a linguagem perfeita é a linguagem do amor, mas é mesmo. Por quê? Todas as vezes que você não souber o que falar, ou se você for falar para criticar, é melhor não falar. Por quê? Porque isso daí vai acabar gerando uma crença em alguém. Então, todas as vezes que você quiser falar alguma coisa, tente edificar alguém, alguma pessoa. Porque isso daí vai trazer uma coisa muito boa para ela, mas principalmente para você. Porque você vai perceber que você, quando fala uma coisa boa, você traz em você mesmo coisas muito boas. E aí, eu trouxe 5 passos aqui para que a gente possa construir boas crenças.
e começar a construir o nosso futuro brilhante. A primeira é uma palavra meio esquisita, chama catarse. O Daniel Goleman também trouxe um pedacinho disso aí, mas muito pouco no livro dele, e é super importante isso aqui. E eu também vou explicar com um exemplo. Imagina o marido que está lá na casa e aí a lâmpada queima. E aí a esposa, bem gentilmente, fala: meu querido marido, será que você pode trocar essa lâmpada? E aí passa uma semana, o marido não troca. 2, o marido não troca. 3, nada. 4, a pobre da mulher já está lá, né, desesperada. Aí o marido chega do futebol, todo suado, e ela olha para ele, olha para a lâmpada e fala: seu desgraçado, você não serve para nada, nem trocar uma lâmpada. É um absurdo um negócio desse, não serve para nada mesmo. Eu vou contratar um marido de aluguel. Não tem esses maridos de aluguel que fazem? Pois é. Aí, nesse momento, o que o marido vai fazer? Praticar a catarse. Lógico. Ele vai parar, olhar para a mulher e vai falar, respirar, né? E vai falar: minha querida esposa, quando você diz que eu não sirvo para nada, você quer dizer nada mesmo? Assim, nada, nada? E aí, gente, é lógico que a mulher vai falar: que isso, meu amor? Lógico que não. Estou falando que você não serviu até agora para trocar essa lâmpada. Mas é claro que se você trocar a lâmpada, você serve para tudo, né? E o que eu quero dizer com a catarse? Gente, a gente não acabou de aprender aqui que a comunicação, a linguagem, ela forma crenças e nós somos reflexos das nossas crenças? Se o marido, num ambiente familiar, com uma pessoa que ele confia, que é a própria esposa, escuta da boca da esposa todo dia que ele não serve para nada, por mais que ele pense que ele fique raciocinando, eu sirvo sim, aquilo ali está formando uma crença dentro dele. Então, todas as vezes que você achar que alguém falou alguma coisa para você, você não tem que falar o que você pensa para a pessoa: é você que não serve para nada, olha aquela pia cheia de louça. Não, você pratica catarse, você bloqueia a formação de crenças ruins. E como você faz isso? Sempre questionando, de uma forma tranquila, na linguagem do amor. Você não vai agredir a outra pessoa, você só vai intervir para que aquela crença não se forme. Então, você vai perguntar: quando você quer dizer para nada é nada mesmo? Você está internalizando, né, sabendo que não é para nada. Tanto é que a esposa jamais vai falar: é para nada mesmo. Não, ela vai falar: não, amor, é só por causa da lâmpada e tudo. A catarse é muito importante e a gente não faz isso. Mas se a gente fizesse, várias crenças ruins seriam bloqueadas já de início. É não permitir que linguagens ruins sejam internalizadas e que você forme crenças a respeito delas. Essa é a catarse. A outra, celebrar pequenas conquistas. Eu falei para vocês aqui do CRC, né? Da dopamina. Eu fiquei super feliz com os elogios. Cheguei em casa, falei para o meu marido, falei: vamos abrir um vinho, a gente precisa comemorar, porque eu me esforcei para fazer um bom trabalho, houve um reconhecimento, o meu circuito de recompensa do cérebro foi ativado, e todas as vezes que eu sento na minha cadeira, eu tento fazer o meu melhor, dar o meu melhor, atingir as minhas metas, né? Então, o celebrar pequenas conquistas estimula a formação de crenças. E a gente faz muito isso aqui na PGF, com os aniversários, pequenas comemorações e tudo. Por quê? Celebrar pequenas conquistas ativa a dopamina e faz com que o seu circuito de recompensa do cérebro esteja sempre motivado e ativado para que você atinja as suas metas. No ambiente de trabalho, isso é uma coisa muito importante. Parece que não, mas é sim. Perdão. Gente, eu quis trazer porque todos os livros que eu leio sobre inteligência emocional trazem a palavra perdão, e o perdão como uma prática mesmo para constituir boas crenças. Só que quando a gente fala em perdão, a gente sempre pensa na outra pessoa, né? Eu vou perdoar. Mas o perdão, ele é bom para a formação de crença própria. E por quê? Toda vez que você perdoa alguém, você está se beneficiando muito mais do que a pessoa que está sendo perdoada. Por quê? Você está falando, comunicando, através de uma forma verbal ou não verbal, que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa capaz de perdoar, que você é uma pessoa que não guarda rancor. E isso forma crença, uma bases de crenças muito boas em você. Para você conseguir atingir o que você quer, sabendo que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa merecedora, porque você é uma pessoa boa, você consegue alcançar as suas metas. Então, o perdão, ele é muito bom, principalmente para a própria pessoa. E, além do mais, eu coloquei aqui, quem nos criou não nos programou para circuitos neurais
para a justiça, praticar a justiça. Quem pratica a justiça é o juiz, que a gente sabe aqui, mas assim, no cérebro humano não existem circuitos, pelo menos até hoje, aquele circuito de justiça. Existe vingança, essas coisas, mas não sei se vocês percebem, por mais que a pessoa se vingue da outra, ela nunca se sente justiçado efetivamente. Se alguém mata o seu filho, se você matar aquela pessoa, você nunca vai ter uma sensação de justiça efetiva. Você vai sempre pensar, aquela pessoa merecia sofrer mais ainda. Por quê? O nosso cérebro não está programado para fazer justiça. Ele está programado para perdoar. Porque quando você perdoa, você constrói boas crenças, e quando você constrói boas crenças, você consegue atingir o futuro que você espera, as metas que você coloca. E, por fim, aqui a validação. O que significa? Como no perdão, a validação é muito importante. Eu também faço muito isso. Quando eu comecei a fazer, eu comecei a me sentir muito bem. Por quê? Muitas vezes você passa num determinado lugar e vê uma pessoa, uma mulher... Vou dar o exemplo de mulher. Você vê uma mulher com cabelo super bonito. Aí, a mulher ela tem duas opções, aqui está vendo. Ou ela olha e fica com invejinha e fala... Ou ela vai até a pessoa e fala, nossa, como seu cabelo está bonito, parabéns e tudo. Um exemplo. Né? Ou vários outros exemplos. Isso é o que? A validação. Só que isso... é bom para a pessoa que está sendo validada, mas melhor ainda para a pessoa que está fazendo, porque ela se convence mais uma vez e forma bases de crenças de que ela é uma pessoa boa, de que ela é uma pessoa merecedora. E essa informação vai sempre ser encaminhada para o seu cérebro racional, para que ele busque alcançar as metas que a gente quer. A gente não pode perder o foco disso aí. E aqui... o Paulo Vieira também, naquele curso CIS de inteligência emocional, ele fala da trilha do sucesso. Então, eu vou passar rápido por aqui, sair da zona de conforto, que é especificamente aquela primeira parte que eu falei, autorresponsabilidade, reconhecer o seu real estado atual. Porque todas as vezes que você conta uma historinha para você e que você se convence que você está fazendo uma coisa certa, mas na verdade não está, por que é tão fácil fazer isso? Por causa das sinapses. Eu não falei para vocês que existem os circuitos neurais que já estão... alguns circuitos neurais que já estão pré-estabelecidos na nossa cabeça por causa de crenças que já foram formadas. Todas as vezes que eu quero sair da minha zona de conforto, eu preciso gastar energia, eu preciso estar num ambiente enriquecido, eu preciso fazer coisas novas. Isso aí vai gerar novas sinapses, né? E aí o meu cérebro ele começa a expandir, você começa a estimular o seu cérebro. Então, quando ele fala sair da zona de conforto, é exatamente isso, fazer coisas novas, se estimular, estar em ambiente enriquecido, para que você possa potencializar sua capacidade cerebral, ajustando a sua emoção ao seu cérebro racional. Segundo, definir metas e objetivos. Lembra lá no começo que eu falei para vocês que era difícil? Como é que eu vou saber qual é o meu objetivo, o que eu quero fazer? Agora é a hora. Vou ensinar para vocês. Agora, já sabendo que vocês podem tudo o que vocês quiserem, basta formar novas crenças, a gente precisa estipular um objetivo. O que eu quero? Eu sei que eu quero sair de onde eu estou, mas eu quero chegar aonde? Como é que eu vou fazer isso? Isso é feito através do quadro dos sonhos, visualização de sonhos. E isso aqui também é um outro experimento, tem lá em casa, existe o meu quadro dos sonhos, ele está lá. Meu marido me ajudou a fazer também. Eu falei, amor, passa na livraria, compra um quadro, pega não sei o quê, e ele vai, firme. E está também mentalizando o meu quadro dos sonhos que eu fiz junto com ele. E o que acontece? Quando você coloca isso num quadro dos sonhos, você passa por todas aquelas etapas que eu falei. Existe uma comunicação, você olha no seu quadro alguma coisa que você quer muito. Então, você quer passar num concurso. Você não vai colocar lá o edital do concurso, você vai colocar uma pessoa com a roupa daquele concurso. Por exemplo, você quer passar num concurso de delegado, você vai pegar uma foto de um delegado e colocar lá. Por quê? O seu objetivo é esse? Toda vez que você olhar para aquela foto, você vai jogar uma comunicação para a sua cabeça, não verbal, visual. Quando você olhar para a foto, a partir do momento da comunicação, você gera um pensamento. Você se enxerga dentro daquela roupa. Quando você gera um pensamento, automaticamente cria-se uma sensação. Sensação de prazer, de felicidade. Por quê? Eu alcancei o meu objetivo, a minha meta. E aí, essa sensação feita repetidas vezes, porque você vai olhar para o seu quadro todo dia, ela vai gerar uma crença. E a partir do momento que você internaliza isso, o seu cérebro emocional começa a jogar informação para o seu cérebro racional e todos nós, como seres pensantes, vamos começar a
criar hipóteses, oportunidades, vamos começar a enxergar as coisas de uma forma diferente. Então, vocês vão começar a perceber que aquilo que você quer começa a aparecer para você nas oportunidades, mas não é aquilo, é a forma como você está olhando agora, porque o seu cérebro racional está buscando formas de viabilizar aquilo que você quer. Então, se você não sabe onde você quer chegar, pega uma cartolina, pega um quadro, pega uma revista e começa com coisas simples. Então, eu nunca viajei para Paris. Então, eu quero viajar para Paris. Recorta uma figura da Torre Eiffel e cola lá. Quando você começar a fazer isso, você vai começar a desenvolver vontades de coisas novas. E muitas vezes, uma vontade que está dentro da sua cabeça, você nem sabe, mas ela já está ali. Então, estimulando isso, quadro dos sonhos, você começa, coloca ali, sei lá, um carro que você quer, uma viagem que você quer fazer. Se a pessoa não tem filhos e quer ter 3 filhos, pega uma foto de uma família de costas, né? Não vai ficar olhando para a cara do seu filho, né? Coloca uma família lá e visualiza isso. Porque todos esses passos que eu falei para vocês vão acontecer e vocês vão formar crenças. E essas crenças vão estimular o seu cérebro pensante a viabilizar tudo aquilo que você quer. E essas coisas acontecem mesmo, tá? Gente, agora, a parte mais legal dessa palestra. Passei para a terceira fase da palestra. Essa é bem rápida mesmo. E no começo eu fiquei na dúvida se eu deveria colocar e falar sobre física quântica. Por quê? É um assunto muito controverso. Existem muitas linhas, né? Várias pessoas, umas falam de um jeito, outras falam de outro. E até eu pensei em não colocar. Mas pesquisando sobre todos esses assuntos, né? E lendo livros e tal, eu vi uma reportagem. E essa reportagem era exatamente o que eu queria falar para vocês. Que é o quê? Consolida tudo isso que eu já falei até agora. Então, eu vou ler de forma bem rápida e explicando para que vocês possam ter a consciência de como nós somos capazes de atingir locais e coisas muito maiores do que o que a gente pode imaginar. E aí, quando eu trato de física quântica, eu coloco aqui, que eu achei nessa reportagem, que Amit Goswami, nem sei se é assim que se fala, mas é um cientista da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos. Ele é PhD em física nuclear. E até os 45 anos de idade, ele era extremamente racional. Até que percebeu ser impossível realizar medições quânticas usando somente a inteligência racional. Amit começou, então, a estudar as relações entre a razão e a intuição. Ele era um quântico, e ele falava, eu só acredito no que eu posso provar. O que eu não posso provar, não acredito. Só que depois de um tempo, fazendo experimentos e tudo, ele chegou à conclusão de que, olha, se eu não abrir um pouco a minha mente aqui, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum, porque tem coisas que a física não consegue provar. E aí, em 2009... foi reconhecido, ele, né, o Amit Goswami, ele foi reconhecido como um dos principais físicos da atualidade e como especialista sobre essa nova ciência do estudo da consciência dentro da ciência, que nos permite integrar o lado objetivo ao lado sutil, a inteligência supramental, que ele falava que era uma inteligência que ia além da mente. Tem como os nossos valores, virtudes, verdades, beleza, amor, justiça, bondade, uma inteligência mais ligada à intuição do que à própria razão. E o que acontece? Recentemente, essa reportagem também traz para a gente, cientistas encontraram evidências de que o cérebro humano foi programado biologicamente, isso foi provado, foi programado biologicamente para fazer perguntas filosóficas, como, quem sou eu? O que torna a vida digna de se viver? Eu não sei aqui vocês, mas assim, várias vezes a gente se pergunta, para que essa vida? Por que eu estou aqui? Eu vou dar um exemplo, é triste, hoje eu não penso mais assim, mas a minha mãe vai lembrar. Uma vez, a minha avó já faleceu, ela era juíza e tudo, muito inteligente. E eu estava estudando ainda para concurso, né? E aí eu estava cansada, depois de várias reprovações e tudo. Aí eu sentei com a minha mãe e falei assim, eu não sei para que tudo isso? Para que aprender tudo isso? A pessoa aprende tudo, é super inteligente, depois morre.
Pra quê? Aí ela, que isso? Gente, o que está acontecendo com você? Eu falei, pra quê tudo isso? Aí agora eu consegui compreender esse ponto do cérebro aqui, ó. E que então a gente tende a fazer essas perguntas. Quem sou eu ou o que torna a vida digna de se viver? Neurologistas da Universidade da Califórnia identificaram no cérebro humano um ponto chamado ponto Deus. Eles apelidaram esse ponto no cérebro de ponto Deus. Que aciona a necessidade humana de buscar um sentido para a vida. Então, todo ser humano tem esse ponto dentro do cérebro, e esse ponto é aquele que aciona todo mundo a buscar um sentido, alguma coisa que a pessoa quer. E aí, aqui embaixo, eu coloquei que é sobre isso que o Amit, que é esse quântico, fala que a nossa percepção da realidade e o nosso papel como observador dessa realidade, provando que ela pode ser alterada pelo nosso pensamento. Então, o observador, ele é figura necessária para alterar a realidade. E aí ele fala, quando integramos a intuição, a criatividade, a nossa razão, aí ocorre a transformação que a gente tanto quer. E agora eu já estou indo para o último slide aqui, e sabendo dessa reportagem toda, eu fui procurar um dos primeiros testes quânticos que foram feitos na física quântica. E esse aqui foi um dos primeiros experimentos da física quântica, que ele fala é o experimento da dupla fenda. Tem várias referências, né, mas uma das referências é o Thomas Young, que fez esse experimento. E eu vou tentar explicar bem rápido para vocês o que significa isso. O Thomas, a gente sabe que tudo que é feito tudo é feito de energia e matéria, né, no planeta. Então, todas as coisas elas são feitas de energia que se torna matéria, ou seja, átomos juntos formam a matéria. Em volta do átomo existem os elétrons, a energia. Ok. Se você pegar uma parede assim, com duas fendas, e jogar várias bolinhas de gude, muito provavelmente elas vão chegar lá do outro lado fazendo o desenho da fenda, certo? Que é uma matéria. Quando o Thomas Young fez esse experimento, ele queria saber se os elétrons, na verdade é uma partícula menor ainda que o elétron, mas vamos ficar no elétron para a gente conseguir entender. Se os elétrons, quando lançados nessa dupla fenda, se eles agiriam como onda, como energia, ou como matéria. Ou seja, jogando os elétrons, se eles chegarem do outro lado como matéria, eles vão fazer exatamente o desenho da fenda. E se eles chegarem do outro lado de uma maneira disforme, eles estão agindo como ondas. E onda por quê? Quando você pega e joga duas pedrinhas dentro da água, aquela onda vai fazendo assim, ela não fica estática, né? Como uma matéria. E aí o que acontece? Quando ele fez esse primeiro experimento, os elétrons passaram pela fenda e atingiram o outro lado como ondas, ou seja, não tinha forma do outro lado. E ele achou muito estranho, porque ele falou, poxa, se toda a matéria é formada de átomo, o elétron deveria agir como matéria e não como onda. E aí o que ele fez? Colocou um observador. Tem um olhinho aqui, ó. E o que era esse observador? Colocou uma câmera e uma pessoa atrás olhando para ver como é que o elétron se manifestava quando ele passava pela fenda. Se ele ia em linha reta, por que ele desviava e tudo, já que no primeiro experimento eles tinham se portado como onda. E, pasmem, quando um observador começou a olhar a forma como o elétron atravessaria a fenda, o elétron deixou de se portar como onda e passou a se portar como matéria. Então, ele passava pela fenda e fazia exatamente o desenho da fenda do outro lado. Até hoje, ninguém nunca conseguiu explicar o motivo, mas fato é, toda vez que não tem observador nenhum, o elétron age como onda. E toda vez que tem um observador, ele age como matéria. E até hoje. E aí, o que acontece? Max Planck, ele ganhou o Prêmio Nobel da Física e ele fala, isso é uma frase dele, ele fala que a ciência não pode resolver o mistério derradeiro da natureza. Por quê? Em última análise, nós mesmos somos partes do mistério que estamos tentando resolver. E eu vou finalizar essa palestra dando um último exemplo. E, por mais que eu tivesse tentado pensar em outros exemplos, esse é sempre o que me vem na cabeça. E alguém aqui já ouviu falar sobre uma pessoa que andou sobre as águas? Quem?
Achei que vocês iriam falar Jesus, né? Mas eu ia falar, Jesus é muito lógico. Por quê? Porque, de acordo com esse experimento, se Jesus é Deus e ele criou todas as coisas, ele saberia exatamente como olhar para a água para que ele pudesse caminhar sobre as águas. Por quê? Se, olhando, o elétron age de uma forma e sem olhar ele age de outra forma, Jesus saberia como olhar para a água e aí, imagina, né, as moléculas da água iam falar, vamos juntar aqui para a gente, porque Jesus está andando. Então, muito lógico isso. Mas só que não foi só Jesus que andou, Pedro andou também, a Bíblia fala. E Pedro não era Deus, né? Pedro era igual a gente, então é mais fácil da gente conseguir visualizar. E o que acontece? A Bíblia fala que quando Pedro olhou para a situação e perguntou para Jesus se poderia andar, se ele conseguiria chegar até lá, e Jesus falou, pode vir. O Pedro olhou para a situação com os olhos de quem poderia andar. Ele tinha certeza que ele poderia andar. E nesse momento ele pisa na água e anda. Isso está escrito na Bíblia. Só que o que acontece? Quando ele, na mesma situação, olha com outros olhos e olha para a água, ele olha com os olhos de quem não vai conseguir andar. E aí ele começa a afundar. O que isso quer dizer? Independente de religião, eu não quero entrar nisso aqui, mas o exemplo explica exatamente o experimento da física quântica. Quando você está em determinada realidade e olha com os olhos de que vai conseguir, de que você pode ter certeza que aquilo vai acontecer. Porque você está olhando, você está observando a realidade. Então você é capaz de modificar aquela realidade. Só que se você, da mesma forma, olhar para a sua realidade com os olhos de que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Por quê? Porque você é o responsável por alterar a sua própria realidade. Então, gente, é com esse exemplo que eu queria falar para vocês que, a partir de todos os instrumentos que eu trouxe aqui para vocês, a forma de formar, a base das crenças, e que a ação, ela sempre vem de uma crença formada anterior. E mais, que a física quântica prova que você é o único responsável para mudar a sua própria realidade, eu queria pedir para todos e afirmar que a gente tem que viver essa vida no máximo do nosso potencial, porque quem faz a nossa vida somos nós mesmos. E essa vida está aqui e vale a pena ser vivida com tudo que a gente pode conseguir. E eu afirmo que a gente pode conseguir muito mais do que o que a gente já imaginou, principalmente usando todas as ferramentas da inteligência emocional e sabendo que o experimento da dupla fenda de Thomas Young está aí para provar que você é o único responsável e é o único capaz para chegar aonde você quer chegar e muito mais. Então, queria agradecer a atenção de vocês, deixar aqui o meu contato, o meu telefone, tenho muito material, se alguém quiser aprofundar um pouquinho mais, e dizer para a gente aproveitar essa vida assim com muita intensidade, que ela está só esperando a gente olhar com os olhos que ela merece ser vista. Obrigada. Obrigado, Tati. Tatiana levou o nível. A gente teve aula de física quântica hoje. Bom, pessoal, mais um evento aqui que a CGPAI está promovendo, o Café com Conhecimento. A gente pretende tornar esse evento cada vez mais sólido. Então, esperamos ter para o ano que vem um calendário bem definido desde o início do ano. São assuntos de extrema relevância, né? Inteligência emocional mexe com tudo da nossa vida, né? Parafraseando Faustão, no pessoal e no profissional, né? A Tati se preparou muito para esse evento. A gente percebeu que ela se dedicou demais há muito tempo. Iniciou o experimento do arroz um mês atrás para ficar pronto hoje. Eu vou fazer em casa para ver se isso dá certo. E vocês percebem assim, não são temas jurídicos, né? Essa é a 4ª edição. Nenhuma das edições tratou de temas jurídicos, não que seja proibido, mas a gente evita até abordar, a gente já lida com isso todos os dias. Então, todos podem contribuir de alguma forma. Se alguém quiser se voluntariar para poder proferir aqui a palestra, só entrar em contato com a CGPAI, tá? Pode mandar um e-mail, pgf.projetos@agu. A gente toma o nome de vocês, passa as explicações de como é que funciona e a gente monta aí, digamos, um quadro de voluntários. Quando a gente montou o projeto, a gente já tinha definido algumas pessoas que iriam palestrar. Então,
Então, a Nathalie já participa do projeto desde o início e tinha interesse, a Alessandra, a irmã da Nathalie também, e a Tati foi a primeira que buscou a gente e disse assim, não, eu quero fazer, assim, das pessoas que a gente não tinha previsto, né, no início. Então, mandem as sugestões, não só de tema, mas também de palestrantes. Tá? E, por fim, o certificado. Aqueles que não assinaram a lista de presença, assinem depois para a gente poder enviar o certificado para a sala de vocês. Tá? E o pessoal que estiver no link telepresencial, manda e-mail para a CGPAI pedindo que a gente encaminha a via digital. É isso, pessoal. Obrigado pelo comparecimento a todos. Ano que vem a gente volta com o projeto de novo e aguardamos vocês aqui. Obrigado.